Bom, eu quero compartilhar com você nessa noite a mensagem intitulada O Reino de Deus no Coração e no Mundo. E eu peço que você abra a sua Bíblia para poder acompanhar. Vai ser importante você abrir a Bíblia e aí você vai saber o porquê já. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e a gente vai ler alguns poucos versículos, né, do versículo 18 ao 21, mas um trecho curto, porém muito profundo. Mais uma vez, né, as palavras de Jesus, como sempre, nos impactando, né? Em poucas palavras, Jesus tem esse poder de nos impactar. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 21. Jesus disse: Aqui é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais, versículo 20: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra lida, e o nosso pedido nesse momento é que a mensagem pregada possa fluir aos nossos irmãos nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, onde eles estiverem, e que Teu Espírito Santo haja com liberdade no coração de cada um, inclusive no do mensageiro, e que cada palavra, Pai, possa ser somente direcionada para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu tema hoje é o reino de Deus no coração e no mundo, né? E eu preciso explicar um pouco aí como eu construí esse tema. Então eu vou fazer um pouco meio que de trás para frente hoje. Geralmente a gente vai explicar mais no final. Hoje eu vou inverter algumas coisas aqui. É importante a gente começar balizando que o reino de Deus é o governo de Deus sobre toda a criação. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, Gênesis 2. Deus criou todas as coisas. Deus foi falando pela sua palavra, né? As coisas foram sendo criadas, sendo que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e diferentes das demais coisas da criação, Deus nos pegou, né, do pó da terra e soprou, e então, né, tornou-se ser vivente. Então, o reino de Deus é esse governo, é esse agir de Deus de forma soberana, que nós tanto acabamos de falar. Senhor, nós cremos na Tua soberania, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua direção, porque Tu vai fazer o melhor para nós, para a nossa vida. E aí, quando a gente afirma que o reino de Deus é o governo de Deus, nós estamos então aqui entrando num ponto extremamente importante para como contracultura à nossa sociedade hoje, que vai apresentar muitas verdades, muitas situações em que cada pessoa, né, pode constituir ali a sua própria maneira de enxergar o mundo, né, desprezando diversas vezes não apenas a palavra de Deus, mas também outros conceitos e teorias que são importantes para a vida em sociedade. E aí, por que falar do reino de Deus? Porque foi dessa forma que Jesus começou o seu ministério. Marcos 1,15, né, ele registrou para a gente que foi dessa maneira que Jesus começou. O que é que Marcos vai falar, né, quando Jesus inicia o seu ministério? Deixa eu ler aqui. Marcos 1,15. Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu tenho esse versículo de cor, mas ele agora escapou.
Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É dessa forma que Jesus inicia o seu ministério. E eu quero refletir com os irmãos nessa direção do reino de Deus e apontando esse reino para o coração e para o mundo. Por quê? O coração, no sentido figurativo, no entendimento geral também, é o centro, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Jesus vai falar para a gente que a boca fala do que o coração está cheio, e essas ações que o nosso coração dá direção, elas vão transparecer no mundo. Então, por essa razão, o reino de Deus no coração e no mundo. E por que eu estou explicando tudo isso antes da gente entrar na mensagem? Porque é importante saber que quando a gente assume esse entendimento de que o reino é de Deus, que é Deus quem governa, que é Deus quem é soberano sobre a nossa vida, sobre a criação, sobre o mundo, nós entramos em conflito, então, com esses outros pensamentos. E aí a gente precisa ter um posicionamento bem firmado na palavra de Deus. Amém? Nós somos cristãos neste tempo e precisamos cada dia nos posicionar a partir da palavra de Deus. E é isso que a mensagem de hoje vai propor. O reino de Deus no coração e no mundo. E aí Jesus vai usar então uma parábola, duas parábolas para exemplificar a que se assemelha o reino de Deus. A primeira parábola, a parábola do grão de mostarda, e a segunda parábola, a parábola do fermento. Eu pretendo caminhar com os irmãos para a gente concluir aqui as duas parábolas. Então, eu vou procurar ser bem sucinto para a gente poder conseguir isso, visto que, apesar do versículo ser curtinho, tem bastante informação, e eu quero caminhar com os irmãos nesse sentido aqui. Então, Jesus vai falar em parábolas, mais uma vez, né, como nós temos estudado aí, acho que nem sei quantas parábolas a gente já falou no Evangelho. A gente já falou várias parábolas, depois a gente pode até ver quantas, né? E mais uma vez Jesus vai falar, dessa vez agora apontando para o reino de Deus. E aí tem uma diferença das demais parábolas, porque Jesus vai falar em parábola, porém, né, ele vai usar uma analogia, né? Jesus vai falar, olha, aqui é semelhante o reino de Deus. E qual é a diferença então entre parábola e analogia? A analogia, ela vai indicar algo direto, objetivo, né? Ou seja, Jesus está falando aqui, olha, o reino de Deus é semelhante a isto, ponto. Algo objetivo, direto. As demais parábolas, né? Jesus fala de uma forma mais indireta. 12, a gente já pregou 12 parábolas, então são 12 quarta-feira que a gente está falando das parábolas, com essa 13, olha aí, 13ª parábola. Lucas acabou de me passar a informação aqui, 13ª parábola. Então, Jesus, nestas duas parábolas aqui, ele vai usar de analogia, ou seja, uma linguagem mais direta, né, com o intuito de passar uma informação de forma objetiva. E nas demais parábolas que não tratam do reino de Deus, Jesus vai utilizar a linguagem da parábola comum, né, principalmente na região do Oriente, que era essa linguagem mais indireta, né. Por exemplo, quando a gente vê a parábola da figueira, a parábola da candeia, a parábola do filho pródigo, tem uma linguagem um pouco mais indireta e sempre tem como base um ensinamento. Não que essa parábola não queira ensinar, né? Jesus não é isso, mas as demais parábolas, elas têm um ensinamento mais profundo, e aqui, por meio de analogia, Jesus procura ser direto, objetivo, né? Tanto que, por exemplo, para falar do reino de Deus, além dessas duas parábolas aqui, da parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que estão no Evangelho de Lucas, Mateus também registrou para nós a parábola do reino, aliás, a parábola da pérola e a parábola da rede, lá em Mateus 13, salvo engano, Mateus 13 ou 14 também está registrado. Então,
é muito interessante a gente começar colocando essas informações, porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em alguém que vai nos ensinar algo, a gente pensa em alguém que vai nos mostrar o caminho para Deus, a gente pensa em alguém que vai trazer muitas vezes respostas mais objetivas, mas não é o caso aqui agora. Jesus, ele vai falar do reino de Deus, e a gente esperaria que ele falasse com algo mais diferente. Por que falar de um grão de mostarda e por que falar do fermento, né? Então, Jesus, aquele que poderia traduzir para a gente, né, um significado direto do que é o reino de Deus, ele faz por meio da parábola, por meio da analogia. Eu creio que para a gente não ficar consciente de que já temos a resposta concreta para o reino de Deus. Essa é a principal razão que Jesus faz dessa forma, né? Mateus vai registrar que porque Jesus usava parábolas, né? Para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, ou seja, é para que aguce a curiosidade, né? E é engraçado a gente pensar nisso, porque a gente hoje vive em um meio tão digitalizado que a gente está deixando de pensar, deixando de querer entender, deixando de querer aprender. Por isso que eu fiquei feliz quando a irmã Rosânia disse que está lendo a Bíblia com o esposo dela e pedindo a Deus entendimento. Porque também às vezes a gente vai ler a Bíblia e não entende. Realmente tem muitas coisas que não dá numa primeira leitura para a gente entender, mas tem coisas que dá para você entender. Como você lê lá que o Senhor é seu pastor e nada vai faltar, é aquilo que está lá mesmo. O Senhor é seu pastor e nada vai faltar, né? Mas tem coisas que são mais complexas, como essa questão aqui do grão de mostarda e o reino de Deus. Então, um primeiro ponto aqui, né, já na introdução, para a gente refletir, é que Jesus está tentando mostrar para a gente, está buscando mostrar para a gente que o início insignificante do reino de Deus, ou seja, um galileu pobre, numa região periférica da Judéia, com alguns apóstolos, iniciou esse reino. Não foi nas pompas do Império Romano, nem com as espadas, nem foi guerreando, como se esperava, mas foi anunciando o Evangelho, mas foi pregando o arrependimento, mas foi proclamando que o reino de Deus está próximo. Está próximo porque chegou na presença física de Jesus. Está próximo de nós porque nós cremos que Jesus é o Senhor. Está próximo de nós também porque cremos que Deus é soberano sobre a nossa vida. E é extremamente interessante agora pensar no reino de Deus. Por quê? Geralmente quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa em algo grandioso, em algo pomposo, né? A gente vai assemelhar aí a uma ideia sobre ruas de ouro, sobre céu, sobre anjos, sobre arcanjos, enfim. A gente vai colocar nossa mente para imaginar além dos limites que nós podemos compreender. Então, quando a gente está falando do reino de Deus nessa perspectiva e pensando que Jesus está assemelhando esse reino a algo tão pequenino, que tem um início tão pequenino, é de surpreender. E é por isso que a parábola se dá desta maneira. É interessante pensar também nessa questão do germinar que a semente precisa. Então vamos ler aqui mais uma vez. Jesus disse: "Aqui é semelhante o reino de Deus e a que o compararei. É semelhante a um grão de mostarda." Um grão de mostarda, Mateus vai informar para a gente que é um dos menores grãos
e que quando ele germina, ele cresce, ele chega a ser um pouco maior do que as hortaliças, podendo também se tornar árvore. Então, a gente está falando de algo muito pequenino que capta agora a visão que Jesus passa para os seus ouvintes. É um agricultor, ele foi lá, semeou a terra, ele preparou a semente, ele cuidou da área onde haveria ali a plantação, para poder impedir, né, o avanço das pragas, o cuidado do plantador ali. Ele abre a terra para poder colocar a semente. E quando ele coloca essa semente, ele não vê mais nada. Os primeiros dias vão passar e ele não vai ver nada. Foi assim que começou o reino de Deus. Essa é a ideia que Jesus está colocando. As primeiras pregações de Jesus talvez não foram tão envolventes ali. Ninguém estava preocupado, ninguém estava querendo saber. Mas à medida que Jesus começa a curar, a transformar, a chamar os discípulos, a impactar, o povo começa a se inquietar. Até o momento em que Jesus, no poder do Espírito Santo, lá na sinagoga, Lucas 4, ele lê a porção do texto lá em Isaías e diz: acabou de se cumprir essa passagem aqui das Escrituras. E aí o negócio começou a engrossar o caldo para o lado de Jesus, né? Então, Jesus, nesse começo muito pequenininho, muito insignificante do reino de Deus, começou a anunciar a mensagem, e Jesus não parou. Jesus não parou, ele foi até a cruz por mim e por você. Então, a primeira aplicação que esse texto, que essa parábola nos traz é que os passos iniciais da fé de alguém parecem também ser passos insignificantes. Porque quando a gente ouve falar de Jesus, que o Espírito Santo aquece o nosso coração, a gente não sabe como falar, como se comportar, como agir, o que ler, como ler. A gente lê a Bíblia e parece que não compreende nada do que está ali. Mas essa semente pequenininha, ela vai germinar. Então, nos primeiros dias, a gente pode não ver nada. Tudo bem, a gente não vê nada. Mas a gente não vai desistir porque a gente não está vendo. O grão da mostarda, ele levou um tempo também, né? Fazendo essa analogia agora. O grão da mostarda, ele leva um tempo para poder germinar. E nesse momento em que não se vê nada, não se vê beleza, não se vê honra, não se vê nada, também não se vê feiura. Não tem nada feio. Não se vê nada porque está no processo de germinação, né? Eu gosto muito de uma música dos Arrais, quando eles falam que a vida é um mistério e que a vida é como uma semente que debaixo da terra o milagre habita. E o milagre em si eu não posso ver, mas debaixo do sol eu vejo a planta nascer. Então, é um milagre nós podermos participar do reino de Deus. Neste tempo, a gente está falando mais de 2000 anos depois dessa mensagem e a gente continua crendo nessa mensagem. E a minha pergunta é: você crê nessa mensagem? A mensagem de Jesus? Você crê que essa mensagem ainda tem poder para transformar? Você crê que essa mensagem ainda pode ser divulgada? Então divulgue essa mensagem. Espalhe essa mensagem, porque o grão de mostarda se transformou e apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das indiferenças, essa plantinha cresceu. E ela é vistosa hoje. A mensagem do reino de Deus está sendo propagada aos 4 cantos do mundo.
Missionários estão sendo perseguidos por aí. Pessoas que nós não conhecemos que oram pelo avanço da igreja, irmãos e irmãs nossos na fé. Trabalhos e mais trabalhos para serem executados com todo esse movimento mundial de deslocamento humano que existe hoje, de refugiados. Trabalhos e mais trabalhos a serem executados em nome de Jesus, para a glória de Deus. Esse é o reino de Deus. Deus continua soberano sobre a sua criação. Essa questão não mudou. Ainda que ouçamos outras propostas, a soberania de Deus não mudou absolutamente nada. O reino continua sendo de Deus. E Ele nos convida a participar ativamente, servindo e glorificando o nome dEle nesse reino. Então, eu compreendo que o nosso público é um público, o público que eu falo agora é o público que nos assiste nessa noite. É um público que é mais experimentado na fé. Tem muitos irmãos que já caminham na fé cristã há muitos e muitos anos. Por exemplo, eu estava conversando com o Carlão. 60 e quantos anos, Carlão? 68 anos de conversão? 68 anos de convertido. Eu não tenho nem a metade de vida do que o Carlão tem de conversão. Então é difícil também para mim, né, pregar um texto desse diante de alguém que tem muito mais tempo de fé do que eu. Mas esse texto, ele pode ser aplicado aqui. Eu quero aplicar tanto para quem é mais jovem, quanto para quem já é mais experimentado na fé. Então, por exemplo, aos jovens, eu posso dizer o seguinte, que o fato de você não saber como se comportar diante de Deus, não saber como orar, não saber porque o seu corpo é desse jeito e não é de outro jeito, não saber porque a cor do seu cabelo é essa e não outra, não tem problema. Apresente-se diante de Deus com sinceridade, com humildade. Apresente-se diante de Deus da forma como você está e não rejeite o seu início na fé. Não rejeite as suas orações que você nem sabe o que você está orando, que você nem sabe porque você está pedindo aquilo, que às vezes você fala uma palavra e pensa, poxa, mas eu não pensei nisso. Não rejeite esse pequeno começo, porque foi dessa mesma forma que o reino de Deus iniciou. Aos mais experimentados, eu posso, de forma até ousada, usar as palavras do apóstolo Paulo aqui. Eu vou recorrer ao apóstolo Paulo, né, quando ele fala aos Filipenses: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Então, meu irmão mais experimentado na fé, minha irmã, se você ainda não está vendo Jesus assim face a face, você ainda tem muita coisa para fazer. Ainda há trabalho para fazer, ainda há oração, ainda há ajuda, ainda há fôlego para você. E com essa mensagem eu também quero encorajar você, né, a não se sentir insignificante no reino. Você é importante para Deus. Aos nossos irmãos aqui, os sêniores e os irmãos mais experimentados, vocês são importantes para nós, né? Vocês são importantes, primeiro, sobretudo, para Deus, por todo esse tempo de vida, de luta, né? Eu me lembro agora daquele hino, Deus dos antigos, né? Deus dos antigos, com a sua forte mão, protege e sustenta. Não é isso, Lucas? Estou certo? Estou ficando batista, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já sou batista no meu coração, mas estou incorporando agora aqui os hinos, agora já vem na minha cabeça. Então, é imprescindível que a gente, ao ouvir essa mensagem, né, entenda que se já fazemos parte do reino de Deus, eu sou filho de Deus, eu faço parte desse reino, eu quero servir ao reino de Deus.
Se eu ainda não faço parte, eu quero pertencer a esse reino. É nesse local que você vai encontrar pessoas com muitas falhas, porém, pessoas que amam a Deus, que amam uns aos outros também. E Jesus continua falando que esse homem plantou, né, o grão, e que a árvore, e que essa semente, ela germinou, cresceu e fez árvore. E aqui dá para a gente captar, por exemplo, que na semana passada a gente falou sobre a parábola da figueira estéril. Ou seja, que era uma planta que, apesar de grande, de imponente, de beleza, né, na história, na parábola, ela não gerava frutos. E nesse sentido, Jesus estava apontando para a esterilidade espiritual do povo de Israel, tanto nos tempos passados, né, os tempos registrados no Antigo Testamento, também como nos tempos em que Jesus estava aqui entre nós. Porém, essa esterilidade teve um preço altíssimo. E aqui Jesus está contrapondo essa ideia. Né? Do grão de mostarda pequenino veio o reino. Da figueira que tinha aparente beleza, era grande, vistosa, não produzia fruto. Assim, foram essas imagens que Jesus estava apresentando ao seu público. E já passando para o segundo ponto aqui de aplicação da mensagem, Jesus busca apresentar então com essa parábola do grão de mostarda esse senso, né, e essa importância da continuidade dos passos da nossa fé. Por exemplo, eu comentei que o primeiro ponto é a gente não deixar que os primeiros passos difíceis nos desanimem, né? Em outras palavras, eu disse isso. E nesse segundo ponto, Jesus agora está mostrando que, olha, esses passos difíceis podem conduzir você a uma vida espiritual maior, a uma vida de fé maior, né? E é muito interessante que esse sentido ele vai sendo construído no texto. Por exemplo, é semelhante a um grão de mostarda, né? E aí o que foi que esse homem fez com o grão de mostarda? Ele plantou. E aí depois o que foi que aconteceu? E cresceu. E depois o que foi que aconteceu? E fez-se árvore. E depois, e as aves do céu. Né? Jesus vai somando uma ideia à outra, e essa ideia e esse fato de associar as ideias vai mostrando que há uma continuidade na fé, e por isso que os primeiros passos eles não podem ser desprezados, porque se a gente fosse desprezar o primeiro passo, por exemplo, de uma criança, ela não ia aprender a andar nunca. Mas a gente tem que ir lá, né? A gente foi lá, ficou lá, todo mundo... Lucas, você vai passar por isso, meu irmão. Vai ficar com as costas doendo, vai ficar lá, correndo, né? Agora eu já não corro mais. O meu Lucas, né? Pequenininho, ele tem hora que me dá uns abraços assim, que é capaz de cair eu e ele. Mas, para que ele pudesse correr hoje e ter saúde, a gente teve que ajudar ele nos primeiros passos. Então, o que o Senhor espera é que haja em nossa vida de fé um crescimento, né? Esse é o sentido de continuidade. Um crescimento que é operado pela transformação do Espírito Santo no nosso interior. Não é algo que a gente percebe à primeira vista, mas com o passar do tempo, a gente começa a ter interesse em orar. A gente começa a ter interesse em aprender sobre a Bíblia. A gente começa a querer participar de alguma atividade da igreja. E aí, quando vemos, estamos inseridos, né, definitivamente no reino de Deus. Esse é o senso de continuidade. E aí a pergunta é: você já está envolvido com alguma atividade? O que falta para você se decidir por participar de algum dos ministérios, de algumas das muitas atividades que nós temos realizado com crianças, com jovens, com os homens, com as mulheres, em breve com os casais também, se Deus assim permitir. Então, há muito trabalho para fazer, não apenas dentro da igreja, mas fora também.
visitação, oração na casa das pessoas. Em breve estaremos de volta também com o culto nos lares, aí quando o pastor voltar de férias. Então, há muito trabalho a ser feito. E a pergunta é, o senso de continuidade, você parou em que momento? Né? O que falta agora para a gente continuar andando? Como anda esse desenvolvimento da sua fé? Né? De que maneira você tem percebido ou não esse desenvolvimento? Às vezes a gente estagnou ali, entrou num ponto de zona de conforto e não queremos mais. Não. Opa, estou tranquilo. Mas a gente precisa lembrar que o trabalho, né, associando aqui a ideia da agricultura, que é a ideia que Jesus está colocando, o trabalho do agricultor, né, daquele que planta, que semeia, que colhe, ele é um trabalho árduo e ele não se encerra, ano após ano, né, colheita após colheita, terminou um, ele está pensando na outra, terminou um, ele está pensando na outra, esperando o sol, a chuva, cada momento no seu, cada coisa no seu devido local, no seu devido lugar. Então, Jesus conclui, né, essa parábola do grão de mostarda, mostrando para a gente que as aves do céu se aninharam aos seus ramos. E o que isso representa? Que o reino de Deus é o nosso local de refúgio. O que é uma árvore para um pássaro? É um local em que ele pode se abrigar. Onde é que o pássaro faz o ninho? Numa árvore. Né? Então, essa é a ideia que Jesus está colocando para a gente. O reino de Deus é o local em que nós podemos nos refugiar. Por quê? Porque o reino é de Deus. No reino de Deus, ele é soberano. No reino de Deus, a glória é de Deus e não é nossa. Porque nós precisamos cada dia mais depositar no Senhor as nossas expectativas, a nossa confiança sobre o futuro, as nossas mágoas, os nossos medos, para que a gente possa ser aliviado do nosso cansaço. Por que a gente anda tão cansado? Porque a gente não se refugia muitas vezes. A gente quer continuar carregando o fardo. E aí o fardo vai aumentando. À medida que a estrada vai sendo mais prolongada e a gente vai colocando mais coisas na bagagem da nossa vida, vai pesando. Vai pesando e vai pesando. E eu posso falar que tenho aprendido com Jesus sobre entregar os nossos fardos e fazer refúgio nele. Esses pouco mais de 2 anos que a gente está aqui em Sorocaba, diversas mudanças a gente passou, e essas mudanças só foram possíveis porque a gente entregou a Deus tudo. E como ensinou o pastor Jefferson, bem objetivamente, o que é tudo? É tudo. Tudo é tudo. É tão simples que é difícil. É o paradoxo, né? Então, é uma imagem completa aqui do reino de Deus. É um reino que tem início, continuidade, é um reino que não tem fim. É o reino de Deus, é o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a história do mundo, sobre a nossa igreja. E aí Jesus vai então apresentar uma outra parábola. Aqui compararei, versículo 20. Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Bom, o fermento, ele é extremamente importante, na culinária, já no tempo de Jesus. Aliás, já em tempos muito antigos, o fermento e o trigo sempre foram a base da alimentação da humanidade. Inclusive, abrindo um parênteses, estima-se que hoje em dia muitos dos problemas intestinais sejam por conta de modificações no trigo.
né? O trigo enriquecido, esse enriquecimento do trigo aí, né, em diversos compostos, vem aí então causando, né, possivelmente, não vou afirmar porque eu não sou da área, mas possivelmente, pelo que eu já estudei aí um pouco e li, é uma das razões para tantos problemas intestinais, de inflamações e tudo mais. É uma questão lá nutricional do enriquecimento do trigo. Mas voltando aqui para o fermento, Jesus vai trazer essa ideia do fermento e do trigo, né? Ou seja, quando se misturam, né, fica tudo de uma maneira que não se pode mais reconhecer quem é fermento, quem é trigo, porque se tornam uma coisa só. Porém, a gente precisa lembrar que Jesus fala também do fermento e sempre, geralmente, que aparece alguma referência ao fermento na Bíblia, ela vem numa forma, digamos assim, condenatória, né? Jesus vai falar em algumas ocasiões, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Pelo menos 3 vezes Jesus adverte contra o fermento dos fariseus, né? Então era algo que tinha um sentido negativo, né? Que tinha um sentido assim de propagação de algo demoníaco, de algo do mal. Porém, Jesus, né, pega essa ideia e traz ela para santificá-la e apresentá-la dentro do reino de Deus. Se aos fariseus, né, se assemelhava a algo condenatório, para Jesus o fermento tem uma outra característica, né? A gente vai chegar lá. E ainda o fermento, ele é associado a algo que tem a capacidade de influenciar. Então, remontando essa imagem, né, que no primeiro momento aparece de forma muito maledicente, mas em Jesus ganha um novo significado, o que essa parábola quer dizer para a gente, né? Que o trigo misturado com a farinha torna-se, né, como eu já comentei, uma coisa só. Ou seja, uma vez que nós começamos a caminhar com Jesus, a conhecer o reino de Deus, a experimentar o amor de Cristo, a consolação do Espírito, não é possível mais distinguirmos, por exemplo, entre uma vida cristã e uma vida secular. É uma vida para Cristo. É uma vida vivida para a glória de Deus. Todas as nossas ações, como ensina Paulo para a gente, né, devem ser para glorificar a Deus. Tudo que vocês façam para a glória de Deus. Não existe mais distinção, né? Muitas pessoas, né, isso é algo até comum em algumas igrejas, tentam ensinar, não, você pode ter uma vida A e outra não. É uma vida só. É a vida que é vivida para a glória de Deus. Se não for dessa forma, então não está sendo vivida para a glória de Deus. E aí você precisa repensar o conceito de cristianismo e de fé, né? Mas um segundo ponto também é essa ideia de continuidade, né, que a gente comentou na parábola do grão de mostarda. Então, qual é a ideia de continuidade presente aqui? Que o fermento, ele levedou, né, ele fermentou toda a massa. Ou seja, essa transformação que ocorre em nós, mediante o Espírito Santo, ela vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. É no todo. Então, como associar essas duas parábolas? Qual é o sentido delas juntas? É para mostrar para a gente que o reino de Deus, com seu começo, seu início tão pequenino, com Jesus e seus discípulos, ele cresceria. O reino se tornaria grandioso, mas não a maneira que o povo da época esperava. Porém, é a mensagem sobre esse reino que produz uma transformação profunda em nosso tempo, e uma transformação real que pode acontecer com qualquer um. Basta que você abra o seu coração para receber essa mensagem, que você dê ouvidos a essa mensagem. A fé vem pelo ouvir, né? Essa mensagem entra no nosso coração, transforma os nossos pensamentos, a nossa atitude, e é dessa maneira que então a gente pode compreender o reino de Deus no coração e no mundo.
No coração, porque é no nosso coração que o Senhor transforma, que o Senhor atua transformando, né, todas as circunstâncias da nossa vida. No mundo, porque é no mundo que a gente vai representar o nosso Senhor, que a gente vai testemunhar, que a gente vai agir com amor, com misericórdia, que a gente vai atuar de forma contracultural, afirmando que só a Deus damos glória, que não há outro caminho a não ser Jesus que nos leve a Deus, e que Deus continua sendo soberano sobre toda a sua criação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro. É dessa maneira que podemos compreender o reino de Deus no coração e no mundo. Então, só relembrando aqui para a gente amarrar tudo e encerrar a mensagem de hoje. Primeira coisa, a gente não deve desprezar o aparente insignificante começo da nossa fé. Porque a vida cristã, ponto 2, requer continuidade, ou seja, amadurecimento, crescimento. E por fim, porque isso vai nos levar a descansar, a aprender a descansar na soberania de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. É dessa maneira que o reino de Deus se manifesta. E é por isso que Jesus usou essas imagens tão cotidianas para o seu público, mas também para nós. A gente sabe o que é uma semente, a gente sabe o que é um pão com fermento. Então é plenamente possível a gente compreender aquilo que Jesus quer manifestar no nosso meio essa noite. E as minhas últimas palavras para encerrar é que eu queria fazer uma paráfrase, né? Aquele versículo de Paulo, quando ele fala que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de realizá-la, né? Finalizá-la até o dia de Cristo. Eu quero dizer, baseado nas palavras de Paulo, que aquele que plantou a semente do Evangelho em seu coração é fiel para produzir uma transformação plena na sua vida. Transformação que ocorre de maneira contínua durante toda a vida. Então, se você está vivo, aproveite esse período de transformação que você está vivendo. Aproveite aquilo que Deus já tem proporcionado à sua vida. Aproveite tudo aquilo que Deus já tem colocado e permaneça servindo ao Senhor e cada dia mais conhecendo desse reino que é no coração, mas é também no mundo.